3, 2, 1. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a qualquer hora que você estiver ouvindo esse podcast. Pois é, galera que está aí, talvez deitado, talvez lavando a louça para a mãe ou varrendo a casa, enfim, sinta-se à vontade para escutar mais um podcast. Antes de nós prosseguirmos com o tema de hoje, que eu creio que você já leu aí, nós queremos fazer algumas divulgações, isso mesmo. Esse é o segundo podcast, logo, houve um antes. O primeiro ficou muito legal lá, vocês aí que têm alguma dúvida sobre intimidade com Deus ou querem se aprofundar no assunto, nós lançamos aí o nosso primeiro podcast com esse tema. Hoje é o segundo e também, se você quiser mandar um alô para sua tia, um alô para o seu pai, enfim, manda uma mensagem lá no nosso Instagram. Como é o nosso Instagram? O nosso Instagram é Umad Sião. Como se escreve isso? U-M-A-D-S-I-A-O. Umad Sião. Vai lá na nossa página no Instagram. Vocês não aprenderam? Pera aí, Vinícius, como é o nosso Instagram lá? Vai lá no Instagram, na aba de pesquisa e coloca Umad Sião. U-M-A-D-S-I-A-O. Umad Sião, e você irá nos encontrar. Pois é, pessoal, eu acredito que vocês entenderam, então vão lá. E se você quiser que nós exploramos algum tema, é só mandar lá que nós teremos um prazer em gravar outros temas que vocês vão dar sugestões. Como vocês já leram aí, hoje o tema é obras da carne e frutos do Espírito. Antes de nós aprofundarmos no assunto, vamos ver o que os nossos pensadores e ilustres teólogos têm a falar sobre o assunto inicialmente. Isaías, explica melhor aí para a galera que está em casa, que não sabe o que é obras da carne, frutos do Espírito. Fala para que elas venham compreender e se localizar nesse podcast. Então, eu acho que algo importante para a gente dar início é estar lendo a passagem onde se encontra essa questão de obras da carne, fruto do Espírito. A gente vai encontrar isso em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26. Lá a gente vai estar vendo que Paulo vai estar falando aos irmãos lá da Galácia, né? Porque eles vão estar passando por alguns problemas e Paulo vai estar alertando os irmãos sobre tais. Então vamos estar lendo aí, abra sua Bíblia, se você quiser acompanhar melhor. A gente vai dar um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia. Então, com a Bíblia aí já aberta, creio que vocês já abriram a Bíblia. A gente vai estar lendo aqui juntamente com vocês. A gente vai estar lendo aqui na versão NVI, tá bom? Então, se tiver alguma diferença aí, perdão por causa da versão, tá? Então, o versículo 26 é o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Em outras versões vai estar descrito de outra forma. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivem pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então a gente está vendo aqui a passagem onde Paulo vai falar sobre essa questão das obras da carne e fruto do Espírito. De forma bem clara, porque os irmãos da Galácia, né, eles estavam em conflito com eles mesmos, por causa dos pecados e das coisas que praticavam. Então ele vai falar sobre essa questão, e o Vinícius vai estar vai estar prosseguindo com esse assunto, introduzindo para posteriormente a gente desenvolver. É isso aí, pessoal. Eu sou o Vinícius de Souza, estou aqui mais uma vez nesse podcast, aqui falando para vocês sobre mais um assunto aí que nós não podemos ignorar. Nós temos que focar sempre bastante nesses assuntos que às vezes passam despercebidos no meio do nosso povo, pessoas que ignoram falar sobre isso para os nossos jovens, para os nossos adultos, para as senhoras, e acabam aí falando só sobre bonanças, sobre que Deus vai te dar um carro. Isso não é errado, Deus pode te dar sim um carro, mas primeiro nós temos que entender tudo sobre as escrituras sagradas. Então, gente, nós estamos falando aqui primeiramente sobre a obra da carne, certo? E o que significa carne, tá? Carne vem do termo em grego sarx, que significa a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, a qual continua no cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo imortal. Ou seja, pessoal, aqueles que praticam as obras da carne, como nós pudemos observar o apóstolo Paulo aí falando em Gálatas, e nós podemos ver também algumas referências em Romanos 8, que fala sobre isso também, que nós que praticamos as obras da carne, nós não podemos herdar o reino dos céus. Nós temos que ter a plena ciência sobre isso. Então, se isso nos afasta de Deus, isso nos leva para um caminho totalmente diferente do qual nós queremos alcançar, nós temos que resistir a isso. Nós temos que resistir às obras da carne, nós temos que mortificar isso. É claro que nós, seres humanos, nós somos alvos dos pecados da carne. O pecado entrou no mundo através do primeiro Adão, e isso ficou impregnado nesse corpo, nessa casca em que nós temos e vivemos. Mas é claro, os nossos pecados foram perdoados pelo segundo Adão, Jesus Cristo. E como foi lido aí pelo Isaías já em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, em certa parte dos versículos aí, em Gálatas 5, a partir do versículo 19, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre as obras da carne. E vocês precisam entender um pouco sobre cada um desses pontos aí que o apóstolo Paulo fala. Por exemplo, o que é a prostituição, gente? A prostituição, ela de acordo com a tradução vinda aí do grego, que significa porneia, significa imoralidade sexual de todas as formas. Isto inclui também gostar de quadros, filmes ou publicações pornográficas, tá bom? Os termos moicheá e porneá são traduzidos por um só em português, que significa prostituição. O que é a impureza? A impureza, ela é o pecado sexual, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. A lascívia, ela é sensualidade, é a pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência. A gente vê isso acontecendo muito dentro das nossas igrejas, muito aí os irmãos que vestem roupas coladas demais, as irmãs também, e acaba provocando aí o pecado da lascívia dentro da igreja. Isso é algo muito abominável aos olhos de Deus. A idolatria, a adoração de espíritos, pessoas ou ídolos, e também a confiança numa pessoa, tá? Instituição ou objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e sua palavra. Aí o apóstolo Paulo também fala sobre a obra da carne da feitiçaria,
que vai envolver o espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas e outros materiais aí na prática da feitiçaria. A inimizade vai trazer aí a intenção e as ações hostis, antipatia, inimizades extremas, porfia, que são as brigas, as oposições, luta por superioridade também, que é algo muito frequente no nosso meio, emulações, que são os ressentimentos, inveja do sucesso do outro, iras, e o próprio termo já diz tudo, que é uma ira, uma fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações, pelejas, que são ambições egoístas e a cobiça por poder, dissensões que introduzem ensinos cismáticos na congregação, sem qualquer respaldo na palavra de Deus, heresias, que são grupos divididos dentro da congregação, formando conluídos egoístas que destroem a unidade da igreja, invejas, que é antipatia, ressentia, homicídios, matar o próximo por perversidade. Isso não acontece só fisicamente, tá? A gente mata os nossos irmãos espiritualmente também. Bebedices, que é o descontrole das faculdades físicas e mentais por meio da bebida. Glutonarias, que são diversões e festas com comidas e bebidas de modo extravagante. E essas são as definições aí do que o apóstolo Paulo está falando sobre as obras da carne. E vocês têm que entender tudo isso primeiro para que vocês possam estar se libertando dessas coisas, tá? Antes de você lutar contra algo em específico, você precisa entender o que você está passando, você precisa entender de que forma isso está te prejudicando, para que você possa aí estar melhorando, possa aí estar se esforçando para melhorar em relação a determinada coisa que está te afligindo e te afastando da presença de Deus. Pois bem, se você não estiver agora dentro desse podcast, volta tudo de novo para entender. O Isaías e o Vinícius explicaram muito bem, e o Vinícius aí já se aprofundou no assunto, e agora nós vamos continuar. O Vinícius já deu aí uma noção e o conceito das obras da carne que Paulo estava falando nesse contexto, que no caso é de Gálatas capítulo 5, do versículo 19 adiante. Gente, eu queria só falar um pouco e insistir, porque esse fruto da carne aqui é o que mais rodeia e mais persegue, entre aspas, os jovens dentro da casa de Deus, que é a imoralidade sexual. Gente, nós estamos num século, nós estamos numa sociedade muito pornográfica. Hoje em dia, uma mulher não pode sair no meio da rua porque uma roda de homens já estão falando sobre, desculpa aqui o termo, se vai ser muito invasivo ou forte, entre aspas, fica olhando para a bunda e para os peitos das mulheres. Gente, nós chegamos a uma época que a pornografia é, entre aspas, normal, e nós precisamos mudar isso, e para melhorar nós precisamos compreender o que é imoralidade sexual, como já foi abordado aqui. Não é, por exemplo, só você ter o desejo de querer ver uma coisa, mas de você explorar esse desejo, porque no último podcast, lá no início, eu até falei que não é pecado você ser tentado, o pecado é você pecar. E as pessoas, elas têm esse desejo, os jovens têm esse desejo na casa de Deus, mas em vez deles buscarem uma ajuda com seu pastor ou com seu líder, acabam tentando resolver com a sua própria força e acabam caindo em sites pornográficos ou até mesmo na masturbação, que aí já é um avanço maior da questão da imoralidade sexual. Mas não fica só na prática, também tem o falar. Às vezes você não assiste, às vezes você nem tanto tem essa imaginação pornográfica, mas a sua boca fala muito, entendeu? Você fala muita coisa de moralidade sexual. Outra coisa que eu também vejo que está muito dentro do contexto da juventude de modo geral dentro da igreja é o ódio e a discórdia. E até a questão do ciúme, né? Você vê um grupo de amigos
só porque um foi falar com o fulano de tal, a pessoa já fica com ciúme, já começa a criar discórdia e fofocas dentro da igreja. Então nós precisamos ter cuidado com essas questões das obras da carne. Agora entrando... desculpa, Isaías, tu vai querer falar um pouco sobre os frutos das obras da carne? Pode continuar. Então, vamos lá. Agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar dos frutos do Espírito. Como todo lado da história tem um bom e ruim, também nós vamos explorar o bom disso. Mas nós precisamos entender o versículo 18 que fala: mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, gente, o que é ser guiado pelo Espírito? Literalmente é você dar a condição para que o fruto do Espírito venha crescer em você, venha desenvolver em você. Se vocês olharem a biologia, uma parte da biologia que vai explicar essa questão do fruto, vem da derivação das plantas angiospermas, enfim. Mas se vocês olharem o conceito de fruto, é o que protege a semente. Então, o fruto é o quê? O que protege a semente. Então, se a gente for levar em conta esse conceito biológico e tal, nós vamos perceber que o fruto do Espírito é o que vai proteger a palavra de Deus em nossos corações. E quais são esses frutos? É o amor, a alegria, a paz, a paciência. Gente, quando vocês pedirem paciência, vocês têm que ter em mente que vocês vão passar por testes de paciência. Então, quando pedirem paciência, eu tenho muito cuidado, porque vai vir muitas tribulações para que essa tribulação venha gerar paciência em vocês. É o que Tiago vai explicar muito bem lá. Enfim, como a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Para encerrar minha fala aqui acerca do fruto do Espírito e para estar passando para os meus colegas e amigos em Cristo Jesus e irmãos, aleluia, eu quero falar do domínio próprio. Para mim, um dos frutos que precisa ser mais desenvolvido, além dos outros, não excluindo, todos têm que ser desenvolvidos, mas o domínio próprio, ele é de fundamental importância, porque quando você tem domínio próprio, você deixa o espírito vencer, porque é uma briga interior. A carne dizendo: menino, vai lá no site pornográfico e assiste as tiazinhas lá, tudo pelada, né? É a carne brigando com você, mas o espírito tá assim do seu lado: olha, não faça isso, porque tu vai me entristecer, eu vou embora. Mas fica nessa briga interior, você, pecar, aí fica uma voz no seu consciente dizendo: não peque, aí fica nessa briga. Mas o domínio próprio facilita para você tomar decisões de dizer: não, carne sai fora daqui, obras da carne sai fora, por favor, o fruto do Espírito começa a desenvolver em mim. Então o domínio próprio é muito importante até para você evitar a questão de pecar e para você se desenvolver como humano, né? Tomar decisões. Então é muito importante um cristão desenvolver todos os frutos do Espírito e também ter esse cuidado com o domínio próprio. E detalhe, para quem ainda não se tocou em relação a isso, tem diferença, viu, do fruto do Espírito para os dons do Espírito, os dons espirituais. Apesar de que o fruto do Espírito ele está dividido em 9, os dons espirituais também estão divididos em 9, mas tem diferença, pessoal, tá bom? E para que vocês tenham aí um conhecimento melhor em relação ao fruto do Espírito, vamos lá para definições novamente, tá, pessoal? Nós temos aí a caridade, que é o mesmo amor, que é o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa, sem nada querer em troca. Eu sei que é meio difícil para vocês fazer o bem aí, sem querer nada em troca. Vocês querem sempre reciprocidade, mas, pessoal, façam sem esperar nada em troca. Gozo, a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus, tá? A paz, que é a quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu Pai Celestial. Longanimidade, que é o que o Lucas falou muito bem ali, que é a mesma, a paciência, a perseverança, ser tardio para se irar ou para o desespero. A benignidade, que é não querer magoar ninguém,
nem lhe provocar, a bondade, que é o zelo pela verdade e pela retidão, a fé, pessoal, que é a lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade, a mansidão, que é a moderação associada à força e à coragem, a temperança, o controle ou domínio sobre nossos próprios desejos e paixões, inclusive a infidelidade aos votos conjugais, tá bom? Também a pureza. E essa é minha participação sobre o fruto do Espírito. E já que eles falaram muito sobre isso, eu vou encaminhar aqui para a conclusão do nosso podcast de hoje, falando o seguinte, que, gente, você ter algum bem material, você ser chamado para pregar fora, o seu ministério de louvor ser chamado para tocar em uma igreja grande, porque você tem muita intimidade com Deus, que foi o podcast que nós fizemos, o podcast anterior, que está casando bem com esse tema de hoje. Essa intimidade que você tem e as coisas que acontecem por as pessoas observarem, talvez isso não é um fruto do Espírito, tá bom? Tira isso da sua cabeça, que isso não é fruto do Espírito, porque você não gera o fruto do Espírito, mas o Espírito Santo. Por isso que o nome é fruto do Espírito. Ele que gera, a videira gera, o ramo nunca gera nada, quem gera é a videira. Então a videira gera o fruto, de dentro para fora. Então nós não vamos gerar o fruto, quem gera é a videira. E por causa disso, nós não devemos nos engrandecer pelas coisas que nós vamos fazer, que nós fazemos. Tudo é para Deus, Ele que dá. Entra na questão que a gente falou sobre dons espirituais. Também o dom é de Deus, não é nosso. Então nós não devemos nos engrandecer com essas coisas, porque tudo é fruto, é dom de Deus que Ele nos dá. Então nada é nosso. Se Ele não tivesse nos dado isso, nós seríamos apenas nós sem direito a nada. Por isso que Ele nos deu a graça, Ele nos trouxe a redenção. E em Romanos 7, 19, 25 vai falar o seguinte: porque não faço o bem que profiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então aqui já entra na questão de nós termos o pecado conosco. Nossa carne sempre vai inclinar-se, sempre vai tangenciar o pecado. Porém, nós, como somos conhecedores, nós sabemos que Cristo pode nos ajudar nessa caminhada. Nós podemos gerar frutos através da videira. Se vocês estão me compreendendo. Prosseguindo a leitura, diz o seguinte no versículo 21: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus ombros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então a gente vai ver que Paulo vai falar muito sobre essa questão da carne também, nos advertindo sobre isso. E o Zé Bruno, como eu já citei no podcast passado, cito de novo, ele fala uma coisa bastante interessante, que santidade não é andar longe da sujeira, mas é tirá-la de dentro de nós. Então todos os dias nós devemos estar matando o pecado que habita em nós, para que os frutos da carne possam crescer. Desculpa, eu falei frutos da carne, mas frutos do Espírito, perdão, que os frutos do Espírito continuem crescendo dentro de nós através da nossa intimidade com Deus, da nossa busca pela palavra, e que assim, dessa forma, nós possamos encontrar redenção no nosso Cristo, possamos reconhecer a obra salvífica do nosso Senhor através da nossa intimidade com Ele, o conhecendo melhor. E o podcast de hoje vai se encaminhando para o final. Muito obrigado a quem esteve ouvindo até o momento. Foi um pouco mais curto, porque esse assunto não é um assunto tão longo, é um assunto de grande debate, de grandes dúvidas, mas nós tentamos aqui esclarecer o máximo para vocês. Muito obrigado por terem ouvido até aqui.
Muito obrigado e até o próximo. Não esqueça de ir na nossa página no Instagram e falar o que vocês estão achando, dar um feedback para a gente do que vocês estão achando dos nossos podcasts e dar sugestões para outros podcasts. Muito obrigado, dei sugestões lá pra gente gravar os próximos, porque nós estamos gravando tanto para ensinar as pessoas, quanto também para divulgar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo a todos, até a próxima, até o próximo podcast.